Fala galera. Fala galera, beleza? Consulta aqui no ar, seu programa de remuneração com a pegada técnica, mas sem remunereis. E hoje eu trouxe 3 assuntos bem legais pra gente tratar aqui. Carreira Y, colaboradores sobrepagos e benefícios flexíveis. Quer saber sobre esses assuntos? Segura aí que depois da vinheta a gente traz as respostas. Estamos de volta, consulta aqui, João Resch na bancada novamente comigo. João. Fala pessoal, beleza? Bem-vindo novamente. João, seguinte, separei 3 assuntos, como eu já comentei no início, né, pra gente bater um papo aqui sobre. E o primeiro deles é o seguinte, João, eu posso disponibilizar benefícios diferentes para públicos diferentes? Por exemplo, sei lá, gênero ou geração, por exemplo. Boa, realmente, né, Cada pessoa tem necessidades diferentes e valoriza os benefícios de um jeito diferente, né? Então, a empresa oferece muitas vezes um pacote ali de benefícios e enquanto para alguns o mais importante ali é o plano médico ou o plano de previdência, outros gostam mais do vale alimentação. Eu até ia comentar isso. Para alguns previdência faz sentido para, sei lá, eu que tô velho, por exemplo. Mas para outras pessoas, você vê, a molecada que tá entrando agora, assim, não faz tanto sentido. Gosta mais do Vale Refeição. O Gym Pass, né? Exatamente. Então, a gente pode fazer essa diferenciação? Legal. Tem crescido bastante essa prática, tá? Falar de se pode ou não, vamos com calma. Pode muito forte a resposta. Vamos por partes. Mas é uma prática muito interessante. A gente tem um estudo sobre esse tema, eu vou abrir ele aqui. Rodrigo, se você puder, por favor, jogar aqui para minha tela. É o que a gente chama de benefícios flexíveis, né? No geral, aqui a ideia é tentar atender melhor essas demandas individuais. Eu lembro de acompanhar as empresas interpretando ali, a gente fazia pesquisa de benefício, e aí, tinha um benefício ali que só 15% das empresas ofereciam. Eu falei, então isso eu não preciso oferecer, poucas empresas oferecem. Agora está mudando isso, né? As empresas estão criando pacotes maiores, e mesmo que eu tenha um benefício ali que só 10% do meu público utiliza, isso não é mais visto tanto como um problema. Eu lembro de receber muito questionamento contrário. Poxa, a gente tem um plano de previdência aqui super legal e só 10% dos colaboradores aderiram. Como que a gente pode melhorar? Talvez isso não seja um problema tão grande, porque pode ser que muitas pessoas não estão mesmo precisando agora pensar num plano de previdência. Deveriam, né? Mas a necessidade mais imediata é, por exemplo, fazer compra no mercado. Então, precisa do vale alimentação. Então, assim, para mim faz muito sentido essa nova abordagem, né? Pensar mais nos indivíduos e não num pacote que vai atender todo mundo, que todo mundo vai usar tudo, né? Isso não vai acontecer. E se for obrigatório, né? Nem sempre as pessoas vão valorizar. A empresa está oferecendo algo, achando que é muito legal e nem todo mundo gosta. Acho que mais do que só a geração, acho que mesmo a gente estando às vezes na mesma, nós dois somos praticamente do mesmo ano, né? Da mesma geração. Mas, você tem filho, eu não. As nossas necessidades já são diferentes, né? A gente já valoriza ali de maneira diferente alguns benefícios. A gente estava falando agora há pouco de auxílio creche, né? Exatamente. Minha esposa comemorou aí que vai ter mais 2 anos aí de auxílio creche, né? E isso pra gente é muito valorizado, né? Pois Nos ajuda muito. Enquanto que pra você... Eu não aderi ainda. Por enquanto, o auxílio creche, né? Então, faz sentido. Vamos lá pro estudo aqui, mostrar um pouquinho do que a gente preparou. Para quem quiser aprofundar mais, a gente tem uma apresentação desse estudo, né? A gente teve um estudo comentado, que a gente chama, e a gente passou por todo o estudo, né? A gente tem aqui também várias conversas que a gente já teve no podcast sobre esse assunto, é um tema bem recorrente. Mas o que está acontecendo é isso aqui, ó. A versão anterior desse estudo, a gente tinha tido, se eu não me engano, era 2 ou 3% só das empresas que ofereciam pacotes flexíveis de benefício. Agora isso já está em 14%, em 2 anos de intervalo aí. Com certeza no próximo a gente já vai ter um número bem maior. Então,
é uma prática que está tomando conta aí do mercado, está crescendo bastante. E, em geral, o motivo aqui é a satisfação das necessidades individuais dos colaboradores. Então, exatamente para atender aí diferentes gerações, diferentes necessidades de benefícios. E, na sequência, a gente tem aqui quais benefícios que estão sendo flexibilizados. O mais comum é o vale alimentação e refeição, e depois a gente tem aqui uma série de outros. Sobre a questão de pode ou não pode, posso oferecer benefícios flexíveis? Pode, só que a lei tem algumas restrições. Então, se você quiser oferecer um pacote totalmente alinhado ali à legislação, vai ter restrições, não dá para você flexibilizar tudo. Então, assim, depende muito do nível de tolerância a risco de cada empresa, tem que ser montada ali junto com o jurídico. A gente tem clientes que, trabalham com um cartão totalmente flexível, colocam um valor ali que pode ser usado para combustível, para refeição, para alimentação. O colaborador tem bastante flexibilidade para usar esses benefícios, que é super bacana, muito bem visto pelos colaboradores, mas que para alguns dos nossos clientes aqui não adianta a gente recomendar isso, que o jurídico não vai aprovar nunca, né? Então, é muito importante entender o contexto. É uma startup, poucas pessoas, tá disposta a correr riscos, é inerente ao negócio, né? Uma startup já corre o risco de cara, né? Então, muitas vezes está muito mais suscetível, muito mais disposta a correr alguns riscos trabalhistas também e assumir, pensando que vai ser bem valorizado aí o pacote que está sendo montado. Já para, uma indústria que tem muito problema com processo trabalhista, já tem um histórico aí de negociações sindicais complicadas e tal, dá para fazer? Dá também, mas de uma forma mais restrita. Qual que é a tendência aqui? A tendência é que conforme mais empresas vão aderindo e vão montando pacotes flexíveis, que esse tema entre na pauta do nosso legislativo e que essa lei, aos poucos, se torne também mais flexível. Só a gente pensar nos acordos que as empresas faziam, né, para demissão e tal. Isso aconteceu por muitos anos até que a lei, de fato, fosse cobrir isso, né? Então, o que a gente imagina, né, não posso prometer isso, mas eu diria assim, é possível fazer, é importante e faz sentido fazer. Em que medida? Depende da tolerância a risco e aos poucos, quanto mais empresas estiverem fazendo isso, com certeza vão ser discutidas novas regras um pouco mais flexíveis do que as que a gente tem hoje. Então, para alguns de vocês, eu diria, vai que é bacana, vai melhorar a satisfação dos colaboradores. No estudo a gente aprofunda muito mais sobre isso. Não, inclusive, desculpa te cortar, João, mas bala. Inclusive, final de semana, um casal de amigos foi em casa e a menina, ela trocou de empresa, ela tá super feliz porque ela recebeu um cartão agora, na empresa atual, onde tem o auxílio combustível, o refeição e o auxílio home office. Que legal. E ela tem créditos, né, valores que a maquininha entende, mas ela pode transitar alguns valores. Agora eu não vou me recordar, mas ela pode transitar, por exemplo, ela pode usar o home office para o refeição também, caso não seja... Enfim, ela consegue... É bem flexibilizada, assim. Então ela tá, assim, mega feliz porque não é mais engessado. Engessado, né? Exatamente. A gente também passou por isso. Na carreira mesmo, a gente migrou, né, de um modelo onde a gente tinha que optar por o valor vai ser refeição ou alimentação. Para um que a gente pode usar para os dois. Foi super bem aceito, né? O que eu diria é que não adianta a empresa tentar pensar nas diferentes gerações com alguns preconceitos, estereótipos e tal. E falar assim, não, então... Quem é da geração Y valoriza isso aqui, eu vou oferecer isso aqui. Quem é da X valoriza tal coisa, eu vou oferecer aquilo ali. Aí não faz tanto sentido, é mais... porque aí a gente cai no estereótipo, né? Nem todo mundo da geração Y vai gostar das mesmas coisas. Existem ali algumas características comuns que a gente usa para descrever as gerações
que é legal para a gente exemplificar diferentes necessidades e tal, mas você só vai saber de fato a necessidade dos seus colaboradores se você perguntar para eles. Então a gente recomenda assim, fazer uma pesquisa de clima, ouvir o que é interessante para o seu público e analisar de uma forma diferente. Antes era muito comum a gente olhar para os maiores, né? A maioria das pessoas estão precisando de tal coisa. E aí esquecia o que estava lá embaixo. Tem só 2% que pediram tal coisa. Cara, às vezes o ouro está naquele 2% ali, né? Que o pacote tradicional padrão não vai atender aquelas 2 pessoas e, querendo ou não, a empresa está hoje em dia muito mais preocupada em montar algo que seja bom para todos, né? E que atenda diferentes perfis aí. Então eu diria, não vamos voltar no engessado e agora só criar um pacote diferente para cada geração. Cada geração. Vamos por outro caminho. Tá aqui o exemplo, né, da mesma geração com 2 necessidades diferentes, né? Pois é. Bom, então vamos lá, João. Legal, ótima explicação. Inclusive, já aproveitando esse estudo que o João nos mostrou, para quem é nosso cliente, tem lá na plataforma disponível e também tem no nosso canal do YouTube o estudo comentado, né? Então é bem legal para o pessoal dar uma olhada como é que foi feito esse estudo. Tem muitas análises, né? Bem mais completo. A gente mostrou aqui só o começo. Só a pontinha do iceberg. Só a degustação. João, agora o seguinte. Carreira Y. O que é? O que é carreira Y? E assim, já complementando a minha pergunta, né? O que é e como funciona a carreira Y? Legal. Bom, vamos lá. É outro tema que a gente tem estudo, então é bom a gente separa, não é para toda, a gente separa as perguntas ali que a gente tem mais material, mas se você quiser aprofundar, a gente tem um estudo detalhado sobre esse tema. Eu vou abrir aqui rapidinho, só para a gente mostrar aqui as análises de carreira Y e tal, mas em geral, carreira Y é quando a gente oferece para o colaborador a oportunidade de crescer, de se desenvolver na carreira, sem necessariamente assumir uma carreira de gestão. Então a gente cria um Y ali, né, com diferentes alternativas. Eu posso me tornar um especialista técnico ou um gestor. Porque antes acontecia muito, né? Tem até livros sobre isso. Poxa, você promove seu melhor técnico e ele não vai bem como gestor e você perde um técnico. Então, o que acontece? Hoje, as empresas estão oferecendo, a maioria delas, né, caminhos alternativos para que o colaborador possa continuar crescendo sem necessariamente assumir a gestão de equipes, que faz muito sentido. A gente já fez uma pesquisa não com as empresas, mas com os colaboradores mesmo das empresas, e apareceu essas 2 coisas. Primeiro, que o mais importante para os colaboradores era a oportunidade de crescimento. Até mais, depois vem o salário. A oportunidade de crescimento vem em primeiro lugar. Então é uma coisa que os colaboradores esperam. Eles escolhem uma empresa pensando em crescer, em ter oportunidade de carreira. E, ao mesmo tempo, eles também responderam mais da metade que não queriam ser gestores. Se eu junto as 2 coisas, poxa, eles querem crescer, mas não querem ser gestores. Se a empresa só oferece a oportunidade de crescimento através da carreira de gestão, boa parte do público não vai ser atendido. Caindo de novo na conversa lá dos benefícios flexíveis, cara, a empresa não vai ser atrativa para quem quer se tornar um especialista. Se fosse antigamente, acabava bugava aí, né? Assim, ele quer crescer, mas não quer fazer gestão. Então, não vai crescer. O que ele quer fazer aqui dentro? Poxa, hoje em dia não. Já pensaram nessa alternativa. Tá, eu preciso de técnicos, eu preciso de especialistas e eu também preciso de gestores. Por que eu preciso juntar tudo isso, né? Eu posso oferecer uma carreira em Y com ambas possibilidades. Isso acontece principalmente em áreas técnicas, né? A gente avaliou aqui no TI, por exemplo, é muito comum. Tem empresas que oferecem essa possibilidade em todas as áreas. A nomenclatura mais comum é especialista, mas também muitas empresas chamam de consultor, né? Um consultor interno para um assunto específico. E tem família também, né, esse cargo. Então, o que acontece é que muitas vezes as empresas estão oferecendo a carreira em Y, tendo equivalências na carreira de gestão. Então, eu tenho, por exemplo, na carreira de gestão, depois do analista sênior,
a possibilidade ali de ser coordenador, gerente sênior, ou em outros casos supervisor, coordenador, gerente sênior, varia, né, esses níveis que existem, mas aí no outro caminho eu crio um paralelo, e aí eu ofereço a oportunidade de ser um especialista 1, 2, 3, às vezes com variações, né, desse nome, mas mais como um especialista 1, 2, 3, onde eu crio um paralelo com o coordenador, com o gerente sênior, então o colaborador pode ir por esse caminho. Em geral, a ideia é que fosse equivalente. Para muitas empresas ainda não é totalmente, a gente fala mais disso no estudo, né? Para algumas empresas, salarialmente já é compatível, mas muitas vezes não tem ainda o pacote de benefícios do gerente, não tem o pacote de bônus, eventualmente, de um gerente, mas está mudando, a gente está vendo cada vez mais as empresas montando esse modelo. Então, carreira em Y é uma carreira que oferece duas possibilidades de crescimento a partir ali do nível sênior. Num caminho a gestão, no outro de especialista técnico. Ah, legal. Perfeito, João. Agora, João, eu vou ler uma pergunta aqui. A gente tirou aqui de um grupo de RH aqui. A gente achou bem legal ela para trazer aqui para discussão. Então é o seguinte. Pessoal, bom dia. Estou com uma situação aqui na empresa. Estamos avaliando os cargos e definindo as grades salariais. Em uma primeira análise, identifiquei que um grupo de cargos está sobrepago e há uma quantidade significativa de pessoas ocupando essas posições. Uhum. Como não podemos reduzir salários, como adequar isso? Alguém já passou por isso? Como que lidaram com isso? Eu acho que ninguém passou por isso, João. Não, nunca vi. Não. Qual que é a sua opinião? Bom, É o primeiro caso. É bastante comum isso, né? Porque as empresas têm as negociações coletivas, né? Que acontecem numa database e todos os colaboradores recebem um reajuste ali anual, que muitas vezes é maior do que a evolução média dos salários, né? Então, a empresa vai aplicando ali os acordos ano a ano, de repente reajustes também individuais e tal, isso vai juntando. E aí, eventualmente, a pesquisa está apontando ali, por exemplo, para um operador de produção 4 mil reais e o colaborador já está em 5. E a empresa não pode ajustar isso, né? Ela não tem como reduzir os salários. Como que as empresas lidam com isso? Primeiro é importante a gente separar o que é a referência salarial, os grades, o valor que vai na tabela, do valor efetivo do salário de cada colaborador. O importante é, em primeiro lugar, a gente estabelecer os valores de referência da tabela com base no mercado. Então, se o mercado está pagando 3, na tabela você vai colocar 3, mesmo que você já tenha um colaborador ganhando 5. Esse é um ponto importante, porque aí você não continua estendendo a dimensão desse problema. Porque se você trabalhar com um modelo de paradigma, todos os colaboradores no mesmo cargo têm o mesmo salário, lógico, tem que olhar lá a equiparação salarial, a gente já falou disso em outro episódio, se você tiver dúvida, vai lá no episódio onde a gente falou de equiparação, mas se você trabalhar com paradigma, e aí o contrato promove alguém para operador 3, não, tem um ganhando 5, eu vou passar para 5, você vai piorando o problema que já existe. Então, separa, uma coisa é tabela, outra é os colaboradores que estão sobrepagos. Deixa a tabela certinha, seguindo a política da empresa, a empresa estabelece como política 20% acima da mediana, beleza, você coloca esse valor na tabela, não o que já tem lá o colaborador sobrepago. Isso você já vai começar a corrigir o problema naturalmente, se a sua tabela estiver correta, conforme você for contratando novas pessoas, promovendo outros colaboradores, você vai ajustando os valores ao mercado. Quando que isso vira um problema muito grave? Quando a empresa tem um turnover muito baixo e também não gera oportunidades internamente. Então, as pessoas chegam ali no cargo e não são promovidas, não continuam trilhando a carreira delas ali em outras áreas na empresa, né? Então, por exemplo, o colaborador chegou em operador 3 e ele fica. Não vira supervisor, ele não vira um técnico, fica muitos anos ali como operador 3, por exemplo. Você falou que ele ganha no 5, né? Então, se ele está ganhando 5 ali, se você passa ele para supervisor, você já consegue
Ajustar, exatamente. Você tem as tabelas adequadas para cada posição. Conforme ele recebe um reajuste individual, ele vai para outro cargo, uma promoção, ele vira um técnico sênior, ele vai exercer uma função mais compatível com o salário que ele já está ganhando. Então, a primeira coisa é tentar gerar essas oportunidades. Existem casos em que a empresa lida com isso de outra maneira, que é demitindo quem está muito acima do que deveria e contratando novas pessoas na faixa correta, seguindo a tabela. Não é o ideal, né? Não é o caminho que a gente recomenda. O ideal é preparar as pessoas para que elas possam ser utilizadas em funções compatíveis, sempre compatíveis com o salário, né? E aí, assim, como que o colaborador chegou numa situação como essa, isso não foi identificado. Você não vai demitir ele do nada também, né? Porque se o desempenho dele não é suficiente para ele ser promovido e ele não fez nenhum treinamento para poder exercer outra função, a empresa já falhou, né, em preparar ele, em de repente dar feedback do que ele precisa para continuar compatível ali com as funções, né? Eventualmente, a gente já viu isso em casos extremos, da empresa ter que fechar uma unidade e abrir outra ou distribuir aquela produção para outra unidade e tal, porque isso era um problema tão grave que não tinha mais como resolver ali sem começar de novo, né? Então, assim, o ideal faz a tabela bonitinho, vai acompanhando, dá feedback aos colaboradores, tenta gerar oportunidades internamente, não trazer sempre, precisa de um técnico, vai buscar fora e aí deixa as pessoas paradas ali na outra carreira. Investir no desenvolvimento deles, né? Investir no desenvolvimento. Legal, né? Porque daí, sempre que você fizer uma contratação ou uma promoção, você vai colocando as pessoas no valor correto, no valor que está na tabela. Né? E aí você evita esse problema. Depois que ele já está estabelecido, é bem difícil de resolver. A gente também não recomenda uma promoção só para ajustar, né? Às vezes fala assim, o colaborador é operador 1, mas o salário dele é compatível com o 3. Então vamos passar ele para 3? Não, ele tem que assumir também as atividades do 3. Senão daí já gera outro problema. Gera outro problema de equiparação, inclusive. Porque se ele está fazendo a atividade do 1 e ganhando como 3, o outro colaborador que está ali no nível 1 pode pedir equiparação, porque ele faz a mesma coisa. Então é bem importante. Esse é um assunto bem complexo, difícil de resolver, então é importante também prevenir, né? Tem coisas que a gente precisa fazer certo para não chegar no problema. Eu sei que não te ajuda isso, porque você já está com o problema aí estabelecido, mas nem sempre a gente consegue corrigir tudo sem tomar algumas medidas aí mais drásticas, né? Como diz, não dá para às vezes fazer omelete sem quebrar os ovos. Se o colaborador for bom, tem um bom desempenho e tal, dá para aproveitar ele numa função mais compatível aí com a remuneração. Complexo, né? como tudo na vida do profissional de remuneração. Perfeito. Se fosse fácil, não precisava de alguém para cuidar disso, né? A coisa andava ali e tudo certo. Se fosse fácil, não tinha graça. Gente, espero que vocês tenham gostado do que a gente comentou aqui, tá? Curtam o nosso vídeo, compartilhe. Aqui embaixo a gente vai deixar um link com tudo que a gente bateu papo hoje aqui, com material em PDF. Tá? Nós temos também, além do estudo que o João mencionou, nós temos o estudo comentado, que você pode acessar o nosso YouTube e por lá curtir esse estudo completo comentado. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo aqui. Até a próxima e tchau!